Olá, amigo aquarista! Olá, amiga aquarista! Aqui quem fala é Alexandre Augusto e você chegou no canal da Aqualinha. Bem, e no vídeo de hoje nós vamos tirar uma dúvida bem importante, que vai muito antes de você montar o seu aquário, que é escolher o tipo de aquário que você pode ter na sua casa. Vamos na vinheta? Normalmente, quando você vai montar o seu primeiro aquário, você se pergunta: qual tipo de aquário eu posso montar? Pois é, existem inúmeros tipos. E eles vão ser definidos por quê? Questão de tamanho do aquário, tipo de peixe e entre outras coisas. Então nesse vídeo, nós vamos tentar explicar para você todos esses tipos de aquário e tirar as suas dúvidas. Porque quem sabe a partir daí você consiga escolher o aquário que seja mais eficaz e eficiente para você. Tá certo? Pois é, mas uma coisa vai ser incomum para todos os tipos de aquário, que é justamente o quê? A escolha do tamanho do aquário que você vai usar. Então, essa escolha ela precisa ser muito bem pesquisada, porque ela vai influenciar, entre outras coisas, o tipo do aquário, o tamanho dos peixes que vão compor esse aquário e também o tipo de móvel que você vai ter que escolher para poder montar o seu aquário. Ah, e tem outra coisa. A questão do tamanho também vai refletir no peso. Então você também tem que escolher um local apropriado na sua casa para poder receber esse aquário. Então a escolha do aquário ela é fundamental para você já iniciar o seu projeto. Então fica aí com essa dica, tá? Ela é muito importante. Uma outra coisa que é muito importante, além do tamanho do aquário, é a litragem. Então a litragem que nós recomendamos, que eu recomendo, é que sejam aquários a partir de 50 litros. Por quê? Aquário abaixo de 50 litros não é que você não vai conseguir, mas para estabilizar todo o ecossistema é muito mais complexo. Então você tendo um aquário acima de 50 litros, você consegue estabilizar ele mais rápido, você consegue fazer uma ciclagem muito mais eficiente e com isso você pode ter menos problemas. Não que você não venha ter, calma, não é isso que eu estou dizendo, você vai ter talvez problemas. E outra, os problemas fazem parte das montagens, porque se você não tiver problemas, você não está no hobby, você tem que ter algum tipo de problema para você solucionar. Imagine só você montar um aquário e ficar assim, ó, esqueceu, não tem mais problema? Não, você tem que ter problema. Se você tiver problema, tem problema, tá? Mas a litragem, ela é fundamental. Então isso vai acompanhar o tamanho do aquário. Então quanto maior o aquário, maior a litragem também. Beleza? Guarda mais essa outra dica. Pois é. Além disso, você tem que escolher uma outra coisa. Cara, os tipos de peixe. Existem alguns peixes que não podem conviver com outros. Existem peixes que talvez precisem de um espaço maior. Existem peixes que precisam viver sozinhos. Existem peixes que vivem com centenas de outros peixes em cardumes. Então é importante você pensar o seguinte, que quando você escolher o tamanho e a litragem do aquário, tem que ser adequada ao tipo de peixe que você vai estar escolhendo. Você vai ter peixes que nadam, né? Vamos imaginar que nós temos o aquário aqui. Ou melhor, vamos pegar aqui o exemplo, né? Então vamos supor que você tem peixes que gostam de nadar aqui na flor da água, que você tem peixes que gostam de nadar aqui, ó, nessa região mais central, e que você tem peixes que gostam de nadar mais próximo ao substrato e às rochas. Então, esses tipos de peixe, eles precisam estar numa sintonia legal, porque dependendo do tipo de peixe que você colocar, esse cara aqui não vai se adequar com esse cara daqui. E aí vai acontecer o quê? Um fight, mano. Então tu vai ter um UFC dentro do teu aquário. Carnificina, e acho que é isso que você não vai querer levar, né? Senão, mano, aí você já perde talvez o teu passe aí, ou da sua esposa, da sua mãe, de ter um aquário que vai transmitir paz. Aí ele vai transmitir uma outra coisa.
Então a escolha dos peixes é fundamental para isso também. Fique com mais essa dica aí na cabeça. Bem, a gente falou do tamanho do aquário, mas agora e as questões das dimensões? Bem, isso também é bastante importante. Vai estar ligado ao tipo de peixe que você vai estar... Parou. Então, a gente falou questão do tamanho do aquário. Muito bom. Mas e as dimensões reais? Como é que você vai escolher? Você vai escolher a partir do tipo de peixe que você vai querer colocar. Ou tipos, tá? Lembrando aquela máxima. Quando você vai lá na loja, dentro das baterias de peixe, você vai ver às vezes um peixinho lá, ó, pequenininho. Só que esse peixe pequenininho, às vezes ele pode chegar aí a 30, 40 centímetros. Então, não fique atrelado ao tamanho do peixe que tu vai comprar na loja. Muito pelo contrário. Você já tem que pensar nele adulto, então pesquisa. Tá? Mas normalmente o que acontece? Você vai ter aquários que vai ter uma dimensão, por exemplo, de 1 metro, vamos supor. Você vai ter uma profundidade aí bacana, talvez 45 centímetros. E uma altura também de 45 centímetros. Então você vai ter um retângulo. Então, para você trabalhar com um aquário bacana, um retângulo às vezes é muito mais fácil, tá? Por quê? Na hora da manutenção, não é principalmente, mas a manutenção, quanto mais alto o vidro, na hora que você for fazer a manutenção, você vai ter uma certa dificuldade de chegar lá no fundo. Então essa é uma das coisas que você precisa pensar. Uma outra coisa que você precisa pensar é o quê? Ó, se você for escolher um aquário plantado como esse, e se ele tiver uma altura considerável, você tem que investir também no quê? Numa iluminação adequada. Talvez a iluminação que você está pensando que vai tocar um aquário mais baixo, não vai tocar um aquário desse. Então as dimensões precisam ser muito bem pensadas dentro do teu projeto, tá? Porque isso vai afetar também o seu financeiro, entendeu? Os tipos de planta que talvez você venha colocar. Então, às vezes você não precisa fazer um aquário muito alto, mas você pode fazer ele bem comprido e com uma profundidade bacana também. Então isso é fundamental. A partir daí é só sucesso, tá? Então mais uma dica aí para você anotar. Dimensão. Continuando ainda no aquário, você está vendo a importância de escolher o aquário? É muito importante. E uma outra coisa que você precisa prestar atenção é na espessura dos vidros que serão utilizados. É aquela coisa. Então, quanto maior em dimensões você tiver o aquário, mais grosso você precisa que o vidro seja. Porque o vidro vai aguentar o quê? Uma pressão. Então vamos supor aqui, ó, que você tem as paredes aqui do aquário, tá? E você tem um aquário que ele é muito alto. Então, quanto mais alto, você vai ter ali uma pressão que a água vai estar exercendo. E aí, ó, você pode gerar o quê? Uma barriga nesse vidro, e com a pressão às vezes sendo tão alta, esse vidro ele estoura, tá? Você pode pesquisar que existem vários relatos na internet que falam sobre isso. E às vezes você está dormindo e do nada você escuta aquela explosão. Você pensa que é um avião caindo na tua casa, mas não, às vezes é o teu aquário que ele explodiu, porque ele não aguentou a pressão, tá? Então, esse aquário meu aqui mesmo, ele tem vidro de 10 milímetros. Então é um vidro bem parrudo, ele é bem resistente. Para esse tamanho de aquário podia ser até um vidro mais fino, mas para ter segurança total, essa aqui foi a ideia quando a gente fez o projeto, né? Então você tem que verificar com a loja onde você for comprar a melhor maneira de você fazer o aquário na dimensão que você quer e com segurança. Se for necessário colocar travas, então o lojista com certeza vai indicar e vai falar, cara, nós vamos colocar travas aqui no fundo, aqui em cima, para poder preservar o bem-estar do vidro quando você for montar o seu aquário. Preste atenção, quando você for montar o seu aquário, é fundamental também ver essa questão da espessura do vidro. Mais uma dica, hein? Tá vendo? Você já tinha pensado nisso? Eu não. Ah, e tem outra coisa, só pra gente fechar essa parte de vidro, cara, hoje no Brasil já está bem comum
coisa que no passado, há 10 anos atrás, era bem difícil encontrar. Mas você pode ter um aquário que tenha o vidro comum, que é o vidro meio esverdeado, ou você ter um vidro extra clear, como esse aqui. Esse aqui é um vidro totalmente transparente, como acrílico, e a montagem ela fica muito mais bacana. Como você pode perceber, nem parece que tem água, né? Mesmo ele não estando focado. Mas o vidro extra clear ele vai te dar um charme, ele vai te dar uma beleza diferente no seu aquário. As cores, as tonalidades vão ficar muito mais reais, muito mais vivas também, tá? Então fica com mais essa dica aí pra gente. Bem, agora a gente vai falar dos tipos, né? Nós temos 3 tipos de aquário. Um que comumente no Brasil ele não é muito visto, que é de água salobra. Você pode até encontrar alguns peixes em algumas lojas que comercializam isso, mas é um pouquinho difícil, tá? Mas a esmagadora opção no mercado que você vai encontrar, claro, são os aquários de água doce e os aquários de água salgada, né? Então vamos começar primeiro pelos aquários de água doce, tá? Bem, vamos começar talvez pelo aquário mais comum que existe aí, né, no mercado. É o chamado aquário comunitário. O aquário comunitário, como você mesmo pode ver pelo nome, é um aquário onde ele é montado com a sua dimensão correta, tendo vários tipos de peixes e vários tipos de plantas, tá? Eles podem ser de tamanhos diferentes, de cores diferentes, de formas diferentes, mas eles precisam respeitar pelo menos 2 coisas. Que eles não sejam agressivos um com o outro. E 2, que eles tenham o mesmo parâmetro de água, tá? Então não importa que você venha talvez colocar um peixe que seja tropical com um asiático, desde que os padrões da água sejam bem similares e que eles não venham se debater entre eles, tá? Normalmente, esse é o primeiro tipo de aquário que um aquarista vai montar. Por quê? É mais simples você escolher os peixes e as plantas, porque são plantas também menos exigentes, são mais decorativas do que realmente para um projeto, né? Por exemplo, de um aquapaisagismo. E você não vai ter muitos problemas em manter esse aquário. Fazendo uma rotina bacana de manutenção e escolhendo os elementos, né, os produtos que vão compor o projeto, cara, é sucesso, você não vai ter problemas, tá? Então, nosso primeiro tipo que a gente indica é aquário comunitário. Bem, também existe os aquários dos peixes jumbos. Sim, você vai ver aí que na internet tem, principalmente o americano, cara, o gringo, ele adora aquário de peixes gigantescos, tá? Então, são aquários que vão ter aí vidros com mais de 2 metros de comprimento, aquários aí com acima de 1.000 litros, 2.000 litros, com uma filtragem assim bem específica mesmo, seja ela por canister, tá? Ou via sump, que é embaixo, mas são peixes enormes que eles vão chegar em proporções de às vezes 70 centímetros, 80 centímetros, então são peixes normalmente bem territoriais, então por isso que você precisa ter um aquário muito grande, com a filtragem muito boa também, tá? Uma alimentação bem específica, alguns só aceitam alimentação viva, não vou entrar muito nessa seara aqui, mas são peixes que você vai ter um carisma com eles, tá? Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem aquaristas que criam tucunarés dentro de aquários. Então, para você ter um tucunaré, então imagina o tamanho que o aquário tem que ter. Aí você pensa numa coisa, se você não tem condições de manter um aquário desse tamanho, então já não aconselho você ter esse tipo de aquário. Esse aquário é bem específico mesmo, para quem quer realmente ter uma coisa diferente e que chama bastante atenção, hein? Cara, toma cuidado, porque é um aquário que você vai ter que ter um investimento muito alto para mantê-lo, principalmente, tá? Bem, existe outro tipo de aquário também que, cara, esse eu já montei já e eu acho muito bacana. São os aquários chamados biótopos. O que é um aquário biótopo? Cara, eu não vou dar o meu exemplo. Eu peguei um aquário, tá? Eu pesquisei bastante
como os peixes do lago Tanganica, lá na África, eles vivem. E a partir daí, eu tentei assimilar e pegar exatamente os mesmos elementos que existem na natureza e montar um aquário com aqueles elementos. Então, nesse momento, a gente esquece um pouco assim da estética e nós tentamos aproximar o máximo possível do ambiente real daqueles peixes que nós escolhemos, tá? Então, é um aquário que você tem que estudar bastante como é que principalmente a parte visual do ambiente onde eles vivem. Um outro exemplo, você quer montar um aquário biótopo amazônico. Normalmente, as águas da Amazônia, né, são na cor chá, de chá mesmo, aquele chá mate. Por quê? É uma água que tem muito tanino, porque pela decomposição de cascas e folhas, normalmente ela chega nessa cor. Então, para você ter um biótopo amazônico em casa, antes de você escolher os peixes e substrato, você precisa escolher alguns elementos. Por exemplo, folhas que você vai colocar no fundo do aquário, como você vai fazer com que a água fique naquela tonalidade escura, mas sem prejudicar os peixes, escolher os peixes de forma adequada e depois disso tudo montar, tá? Então assim, é um projeto também que demanda muito tempo para você escolher, estudar e principalmente pesquisar a parte química da água, porque você vai ter que manter todo esse ecossistema dentro de uma proporcionalidade muito similar ao que os peixes têm na natureza. Então esse é um tipo de aquário que eu considero ele talvez não um dos mais complexos, mas é um dos hards aí que você vai ter para poder montar. Tá? Mas depois dele montado, você vai ter um prazer enorme de ver como os peixes vão se comportar da maneira mais natural possível dentro desse aquário. Tá? Então, o aquário biótopo é uma outra opção que você pode ter na hora de escolher o seu aquário, tá certo? Chegamos talvez no aquário mais conhecido de todos, que é o aquário monoespécie, ou de uma única espécie. Como assim o mais conhecido? Cara, é o aquário que tem em qualquer loja, seja ela uma agropecuária até uma loja de alto nível de aquarismo. Então, esse tipo de aquário, ele é fantástico também para quem está iniciando, tá? Então, se você quer iniciar de uma maneira bacana, sem ter muito investimento, cara, vê uma uniespécie para beta, usando um filtrozinho. Se não der para usar um filtro, então compra um aquáriozinho bacana e faz as trocas parciais conforme o lojista indicar para você, tá? Mas é uma ideia assim bacana que você pode ter. Além dos quimbios, que são peixes bem exóticos e ao mesmo tempo são bonitos. Se você colocar a iluminação meio que azulada, como a galera gosta de colocar, e um substrato colorido, eu não gosto, tá? Mas isso é de cada um. Mas um substrato de qualidade, você vai ver o quanto que ele se destaca, tá? Normalmente a gente vê aquário de quimbios em novelas, em alguns filmes, porque ele é rápido de ser montado, precisa ser ciclado, tá? Mas é uma opção também que você pode ter de tipos de aquário. Pois é, mais um tipo de aquário que nós podemos falar, que é o aquário com plantas. Sim, sabe aquelas plantas bonitas e lindas que tem nas lojas? Você pode tê-las no seu aquário. Então, é um aquário onde você não vai ter muita exigência de plantas, porque você vai ter plantas que são menos exigentes no quesito iluminação, CO2, fertilização. Então você pode ter um investimento um pouco mais reduzido, mas você pode ter uma beleza dentro da sua casa. E o mais fantástico, de uma maneira natural, porque elas são plantas vivas, né? O único inconveniente é o quê? Essas plantas elas podem, com o passar do tempo, perder a sua vitalidade e aos poucos irem morrendo, devido à falta de nutrientes. Então capricha na troca parcial, para pelo menos manter um pouco dos nutrientes que já vem na água, né, encanada, que você vai ter sucesso. E os peixes, cara, você pode colocar peixes tropicais, porque os peixes tropicais, principalmente neons, os tetras, todos das famílias tetras você pode estar colocando, são os mais indicados para esse tipo de aquário, porque eles vão se comportar de uma maneira muito calma, nadar em cardume dependendo da quantidade, tá? E você pode misturar espécies aí também. Não muitas, senão vai virar uma farofa.
Mas os aquários com plantas também é uma ótima opção para você que está iniciando aí no hobby, tá? Claro, você também tem que pesquisar para saber quais são os equipamentos que você precisa colocar, tamanho do aquário, tudo isso vai influenciar. Mas o tipo seria esse, aquário com plantas, beleza? Bem, temos mais um tipo de aquário. E o aquário de ciclídeos, que podem ser tanto americanos quanto os africanos, tá? Normalmente, e mais comumente, a gente só vê mais aquários de ciclídeos africanos, que são de 3 lagos lá na África: Malawi, Tanganica e Vitória. Eu, por sinal, cara, eu tive Tanganica e tenho até hoje há mais de 15 anos. São peixes espetaculares, fantásticos. Eles têm uma vida muito agitada no aquário, porque é como se eles tivessem realmente tarefas a serem cumpridas, né? Então eles ficam cavando, eles ficam tomando conta das tocas. Quando um outro peixe chega próximo, ele vai para cima para defender o território. Então são peixes bem territorialistas, tá? Então tem que tomar cuidado também na escolha deles. O tamanho do aquário também influencia muito. Nesse caso, quanto maior, melhor, principalmente nos africanos. E também nos americanos não é muito diferente. Se a gente for falar aí dos acarás bandeiras, acará disco, tá? São peixes lindos, maravilhosos, que demandam aquários grandes, com a filtragem muito eficiente e de uma beleza extrema também eles, tá? Então esses aí são tipos de aquários onde você também vai ter que dar uma estudada. Você vai ter que estudar bastante para você poder entender e compreender melhor como você vai poder montá-lo da melhor maneira possível, tá? Mas fica a dica, são aquários belíssimos de se ter em casa. E no caso dos ciclídeos, principalmente dos do lago Malawi, eles são muito chamados de falsos marinhos, porque de todos os peixes de água doce, os peixes ciclídeos do lago Malawi são os que possuem as cores mais lindas, tá? Mais lindas que existem são deles. Uma outra coisa, cara, a água dos aquários dos ciclídeos totalmente diferente das águas dos peixes tropicais. Então são águas com pHs altíssimos, GH, então assim, tem que estudar, tem que parar, tem que entender. Você vai ter que usar produtos de alta qualidade para poder manter esses parâmetros, mas te falo, são aquários que, cara, vão te deixar assim extasiados depois que eles estiverem montados e com os peixes, tá? Então, mais uma dica aí para você. Eu não podia deixar de falar, né, gente? Os aquários marinhos. Quem nunca assistiu Nemo, Procurando Dory? Pois é, cara, os aquários marinhos é o suprassumo do aquarismo. Eu acho que é o sonho de todo aquarista ter um aquário marinho em casa. Por quê? Ele é o top do suprassumo dos aquários. Onde você tem a mais alta tecnologia em todos os sentidos para poder manter peixes e corais vivos. Então é uma opção que sim, pode ser feita por iniciantes, desde que você estude bastante, tá? São aquários que possuem investimento talvez um pouco mais alto, tá? Você vai ter talvez aí um investimento bem salgado se você for fazer ele um pouco maior, mas assim, eu falo para vocês, são aquários realmente lindos, maravilhosos, que você precisa estudar e conhecer. Eu mesmo já tive vontade de ter várias vezes, mas infelizmente ainda não é o momento. Por isso que eu fico com meus de água doce. Mas se você realmente gosta, né, de estar em contato com algo que seja muito próximo da natureza, cara, os aquários marinhos é uma ótima opção para você, tá? Então vai fundo, estuda e monta o seu projeto. Você vai ver o quanto que ele vai ficar bonito. E para fechar nossa lista de tipos de aquário, nada mais do que os aquários plantados. Sim, diferente dos aquários com plantas, os plantados você vai ter uma exigência maior, porque você vai colocar plantas que são muito mais sensíveis, que precisam de nutrição, seja através da raiz, seja na captação de folhas, seja quando elas fazem a fotossíntese. Então, para isso, vocês precisam ter um substrato de alta qualidade,
uma iluminação adequada e CO2 também, muito importante isso. Iluminação, CO2 e fertilização, seja no substrato ou líquida quando você venha colocar. E depois dos marinhos, para mim são os aquários mais lindos, mais belos que existem, porque você realmente pega um pedacinho da natureza e você traz ele diretamente para dentro da sua casa, tá? Então não existe outra coisa para dizer que eles são lindos, eles são belos, e a partir do momento que você faz um projeto desse, você vai ver o resultado, você vai ver a alegria que vai trazer para dentro da sua casa, tá? De todos, talvez esse aqui demande um pouco mais de conhecimento. Não que uma pessoa que esteja iniciando não dê conta de montar um, mas que você vai precisar de anos e anos e anos para você chegar numa visão mais ampla de como compor um paisagismo, como você vai ter que compor o aquapaisagismo, como você vai escolher as plantas, como você vai escolher todos os elementos que vão estar dentro desse projeto, tá? Mas é um aquário tão lindo quanto os outros, tá? Então esse é um tipo de aquário que, né, eu amo pra caramba, tá bom? Então esses aí foram os tipos de aquário que nós recomendamos para você. Percebeu? Existem vários tipos de aquário, onde você vai ter vários tamanhos, vários tipos de peixes, vários tipos de elementos que você pode estar usando e principalmente vários tipos de soluções para dentro de um orçamento que você possa ou não manter. Então, o aquarismo é isso. Não existe uma coisa, né, quadrada, como Pulp Fiction, né? Quem tem mais de 40 anos aí vai lembrar disso. Mas você pode sim escolher o que cabe no seu bolso, o que cabe no seu gosto. A escolha é sua, tá? E para finalizar esse vídeo, normalmente a galera pede isso lá no começo, mas eu peço sempre no final. Se você gostou desse vídeo, das informações, cara, se inscreve aqui no canal, dá um like, clica aqui no sininho, porque se você realmente gostou, você vai receber as notificações dos outros vídeos que nós vamos soltar. Então isso é muito importante até para saber um termômetro, né, de como que nós estamos mantendo aqui o canal, tá? Inclusive, nós estamos resgatando os nossos programas de podcast lá de 10 anos atrás. O primeiro já está no ar. Dá uma olhadinha aqui no card aqui, ó, que você vai ter acesso a ele. Vocês vão ver que o áudio é bem tosco, não tinha efeito nenhum, porque foi o primeiro capítulo. Então foi o primeiro programa, então ele não tinha edição, ele não tinha nada, absolutamente nada. Mas é uma coisa muito bacana, porque você se diverte. O podcast em si é isso, é você se divertir e falar de coisas sérias ao mesmo tempo. Curte aqui então o nosso podcast, né, do passado, e quem sabe em breve a gente não esteja fazendo novos programas aí para você também. Agradecemos mais uma vez, a casa é sua, e comente aqui, deixe seu comentário, diga o que você quer ver nos próximos vídeos, que a gente já coloca isso na nossa pauta para os próximos programas, tá bom? Agradeço aí, um abraço e tchau!